Boa noite, galera da Tricolor on the Rock, Tricolor Talks, Vitor aqui, para fazer um novo quadro aí dos nossos canais hoje. Vamos fazer um raio-x. E o primeiro escolhido para fazer um raio-x, que não poderia deixar de ser diferente depois do jogo aí da Copa América contra a seleção brasileira, Rames Rodrigues, aquele que não pode ser nomeado, aquele que virou problema no São Paulo. Voltou a pauta aí dividindo um pouco a torcida do São Paulo, em que parte diz que ele não teve oportunidade suficiente no São Paulo para mostrar o talento que a gente está vendo que ele tem, e outra parte dizendo que ele não se empenha tanto pelo São Paulo como se empenha na seleção colombiana. Afinal, tem diferença no Rames Rodrigues da Colômbia e do São Paulo? Parece que sim, mas vamos ver o que os números dizem sobre isso. E se tem diferença, qual é essa diferença exatamente? Será que é o empenho do jogador? Será que é outros fatores? Veremos aí. Primeiro fator, a passagem de Rames Rodrigues pelo São Paulo. Nós temos aqui um quadro explicativo, né? Não sei de que lado vai estar, mas um quadro explicativo que mostra aí um raio-x da passagem dele. Pelo São Paulo, em 2023, teve 14 jogos, 9 como titular, 5 como reserva. Conseguiu 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com uma média de 52 minutos. Nisso aí, 3 assistências e 1 gol. Nesse ano, 1 gol, 1 assistência, uma média de 40 minutos, ou seja, caiu. Esteve em campo em 2 derrotas, 3 empates e 3 vitórias, sendo reserva em 6 jogos e titular em 2 jogos, por um total de 8 jogos disputados com a nossa camisa. Nisso aí, quando a gente vê minutos do Rames Rodrigues pelo São Paulo, a gente percebe outra variação, e aí já fazendo um comparativo com a Colômbia. Em 2023, pela Colômbia, Rames Rodrigues teve 7 jogos, 5 deles como titular e 2 reservas, com 450 minutos no total, uma média de 65 minutos por jogo. Pelo São Paulo, em 2013, 14 jogos, como a gente já tinha falado, 9 jogos como titular, 5 reservas, uma média de 48 minutos. Ou seja, ele, por opções, quando está disponível, joga menos pelo São Paulo do que pela seleção colombiana, para um total de 672 minutos, 672. Ou seja, jogou há algum tempo no São Paulo, é bom lembrar, num time praticamente de férias depois do título da Copa do Brasil, jogando muitas vezes com time alternativo do São Paulo. Em 2024, tem uma mudança de figura. Pela seleção colombiana, 7 jogos, 6 como titular, 1 apenas como reserva. 519 minutos, para uma média de 74 minutos por partida. Ou seja, ele jogou mais pela Colômbia. No São Paulo, 8 jogos, 2 como titular, 6 como reserva, 274 minutos. Lembrando que quase 150 minutos. Aí a gente está falando só de Cobressal e Tadieres, que foram os 2 jogos que o Carpini ainda utilizou ele como titular, por uma média de 34 minutos. Ou seja, esse ano o Rames Rodrigues muitas vezes esteve fora de combate, a gente sabe, mas muitas vezes por opção estava no banco, entrou 10, 15 minutos, 16 minutos em jogos e tudo mais. E isso aí a gente já vê um impacto na análise. Mas vamos lá. O primeiro grande problema da passagem dele, que muita gente apontou aí na mídia esportiva especializada e tudo mais. Rames Rodrigues marca na seleção colombiana, não marca no São Paulo. É verdade? Os números dizem que não é verdade. Ele não marca em nenhum lugar, para falar a verdade. Ou marca muito pouco nos 2 lugares. Em 2023, pela Colômbia, nos 7 jogos, ele teve 0 interceptações, uma média de 0,6 desarmes por jogo, foi driblado 0,4 vezes por jogo. Isso não necessariamente quer dizer que ele é pouco driblado. Ele é pouco driblado de fato, mas às vezes é porque ele também não dá muito bote. O jogador que não dá bote não é driblado. Em compensação, Rames Rodrigues não cometeu nenhum erro que permitiu um chute para o adversário, nem um erro de um gol para o adversário. Isso pela Colômbia. Pelo São Paulo,
nos 14 jogos, nenhuma interceptação, média de 0,8 desarmes, pouquinho superior, driblado 0,4, ou seja, números iguais, e também não cometeu nenhum erro que permitiu um chute, nenhum erro que permitiu nenhum gol do adversário. Em 2024, nos 8 jogos pelo São Paulo, de novo, nenhuma interceptação. Desarmes 0,6 de novo, ou seja, mais ou menos a mesma coisa. E também não cometeu nenhum erro. Pela Colômbia, sem erros também. Uma média de 0,3 driblado por jogo. 3 interceptações. E aí, uma pequena mudança que pode indicar que as pessoas que dizem que ele marca na Colômbia têm razão. Uma média de 0,3 desarmes por jogo. Mas é importante ressaltar aqui que esse número está contaminado pelo jogo contra o Brasil, no qual ele fez 4 desarmes, também porque a seleção brasileira facilitou isso tocando a bola lá atrás, tá? E tentando sair, carregando a bola, e 3 desarmes dele foi simplesmente tomar a frente do lateral do Brasil, do Wendel. Isso contamina um pouco o número. Não fosse esse número específico do jogo contra o Brasil, o Rames Rodrigues teria uma média de 0,7 desarmes pela Colômbia. Ou seja, me parece muito claro que, do ponto de vista defensivo, Rames Rodrigues não marca aqui, não marca na Colômbia também. Então, esse não é o primeiro fator. E convenhamos, você não contrata um cara, Rames Rodrigues, para correr atrás de lateral, para correr atrás. Entendemos, tá? A gente não tá aqui defendendo uma volta ao futebol dos anos 90. A gente está dizendo que cada jogador tem uma característica e que a do Rames Rodrigues não é essa, não é marcação. E você não contrata um cara como o Rames Rodrigues para ele jogar de volante no seu time. Você contrata ele para ser um meio armador, para criar jogo, que é o que de fato interessa. Um ponto que eu queria ressaltar é que esses números de interceptação e desarme não são muito diferentes de alguns jogadores que são tidos como essenciais no São Paulo exatamente pela sua contribuição defensiva, que não é o fator principal deles. Por exemplo, Caleri tem média de 0,1 interceptação por jogo e 0,6 desarme por jogo. Luciano tem média de 0,1 interceptação, 0,9 desarme por jogo. Lucas Moura, 0,5 interceptação, um pouquinho melhor nesse aspecto, 0,8 desarme. Ou seja, todos eles ali estão mais ou menos na mesma realidade de ajuda defensiva. Rames Rodrigues, sim, um pouquinho inferior. E ter essa fragilidade adicional com o Rames Rodrigues compensa no frigir dos ovos para o que ele realmente tem que fazer, que é criar jogo, criar volume de jogo e ser efetivo nisso? Então vamos começar pelo que se espera de um camisa 10. Eu estou usando aqui a camisa de um 010 que jogava no gol, inclusive a camisa 01. Mas, vamos lá. Rames Rodrigues, na criação de jogadas, como que ele foi no São Paulo e na Colômbia comparativamente, como vocês podem ver no quadrinho aí do lado. Em 7 jogos pela seleção colombiana, 2 assistências, 0 jogadas de gol tá aí na placa, mas isso aí é uma métrica que a gente aqui, que eu e a gente da Tricolor on the Rock, Tricolor Talks, não media no passado, e é uma métrica que o SoftScore, de onde eu tirei a maioria desses dados, não mede também, que é o passe que dá é a pré-assistência à jogada de gol, né? Então, é uma métrica que a gente não tinha do ano passado, então a gente zerou as duas porque conseguia as dos amistosos da seleção colombiana eram muito difíceis e aí ia ficar um número desigual de comparação. Então, 2 assistências contra 3 no São Paulo, nenhuma jogada de gol. Pelo São Paulo, uma média de 1,2 passe-chave por jogo. O passe-chave é um passe que rompe a linha do adversário e coloca o companheiro numa condição de começar a criar uma jogada. É o passe que dá origem à pré-assistência, por assim dizer. Uma métrica um pouco subjetiva, mas já é medida em vários centros esportivos, estou usando aqui. Pela Colômbia, 2,9. Então, o Rames Rodrigues produz mais pela Colômbia.
Porque ele corre mais ou porque o time é preparado para jogar em função de um camisa 10 desde o ano passado? Isso aí é uma coisa que a gente só poderia ver em igualdade de condições, mas o número está aí. De qualquer forma, Rames Rodrigues em 2023 produziu 4 grandes chances de gol desperdiçadas pela Colômbia e 4 grandes chances desperdiçadas no São Paulo. Ou seja, ele abre mais jogadas pela Colômbia, mas no frigir dos ovos me parece que ele é efetivo nos dois lugares, produz a mesma quantidade de coisas. Em 2024, pela seleção colombiana, em 7 jogos, 3 assistências, 4 jogadas de gols, uma média de 3 passes chaves por jogo e 5 grandes chances desperdiçadas criadas. Enquanto pelo São Paulo, em 8 jogos, com a média de minutos baixíssima que ele tem, uma assistência, 2 jogadas de gol, 1,3 key passes por jogo e 3 grandes chances criadas. Parece pouco, mas em comparação com o nosso elenco hoje, em grandes chances criadas, por exemplo, com essas 3, ele é o 7º no elenco inteiro. É o único com menos de 1000 minutos a ter esse número. Em número de passes chaves, que eu já expliquei a métrica aqui para você, ele é o 2º, empatado com outros 2 jogadores, perdendo só de um jogador. Em participações de gol, que é a somatória de gols, assistências e jogadas que ele começa e terminam em gol, né? Eu já expliquei essa métrica também para vocês. Ele tem uma média de 0,5, ou seja, meia participação em gol por jogo que ele joga, sendo em média o 4º jogador no elenco com melhor média. Ele perde só na ordem para Caleri, Lucas e Eric. Ou seja, tem uma participação um pouco melhor, mas todos eles com mais de 1000 minutos jogados. Rames tem 200 pelo São Paulo. Ou seja, mesmo assim ele mostra ser uma das principais armas de criação do elenco, mesmo jogando muito pouco. E por fim, na definição, em 7 jogos pela Colômbia em 2023, Rames Rodrigues tem 2 gols feitos, nenhuma grande chance desperdiçada, uma média de 0,9 chutes a gol por jogo, ou seja, quase 2 chutes por jogo, ele chuta muito. No alvo, uma média de 0,6, com 31% de aproveitamento. No São Paulo em 2014, 27% de aproveitamento, quase igual, mas menos chutes, 1,1 por jogo de chutes para o gol e 0,3 de acerto. 2 grandes chances perdidas, são os 2 pênaltis contra Fortaleza e contra a LDU, e 1 gol feito, né? Em 2024, já pela Colômbia, os números do Rames Rodrigues baixaram muito, mas porque, como eu disse lá no começo do vídeo, muito jogo entrando em 15 minutos com o jogo já feito, etc e tal, ele ainda assim tem um aproveitamento de 40% nas finalizações, com uma média de 0,3 no alvo e 0,6 chutes no total, ou seja, nesse ano chutou menos. Ainda assim, marcou um gol, não perdeu nenhuma grande chance de jogo. Nos números dele em geral, ele geralmente não perde grandes chances de gol. E em 2024, pela Colômbia, nenhum gol, um gol perdido, 1,4 no chute, 0,7 de chutes no alvo, que dá uma média de 50%. Ou seja, é um aproveitamento melhor que o do Luciano, por exemplo. Que não estou dizendo que o Luciano é desprezível nem nada, não é esse ponto aqui. Esse ponto é analisar Rames Rodrigues. Ou seja, a minha conclusão é que os números são muito similares, todas essas diferenças de volume, ele chutar mais na Colômbia, ele ter mais que peças na Colômbia, é porque na Colômbia, diferente de São Paulo, joga mais minutos, isso é relevantíssimo, e a Colômbia tem um esquema em que ele joga para carimbar todas as bolas. Não é o que acontece com o 10 do São Paulo, com aquele cara que flutua em volta do atacante. Não era o que acontecia no esquema do Dorival,
que o Caleri abrir espaço para esse cara. Não é o que acontece, e o Rames Rodrigues pouquíssimo jogou com o Caleri no São Paulo. Não é o que acontece não era o que aconteceu no esquema do Carpini, que era uma bagunça. E também não é muito o que acontece no esquema do Zubeldia, tá? Que aí talvez fosse um esquema que privilegiasse um pouquinho o jeito que ele gosta de jogar, tá? Porque Luciano participa menos do jogo, Lucas, quando joga ali como segundo atacante, participa menos do jogo, a gente tá vendo isso, é uma questão do esquema do Zubeldia mesmo, que ele gosta de jogar mais com dois caras enfiados, né? Com um cara flutuando ali, mas quase na mesma linha do atacante. Então, acho que são questões táticas também que influenciam um pouco essa diferença dos números. Mas no geral, com números de minutos um pouquinho mais próximos, e no São Paulo eles sempre foram melhores, Rames Rodrigues tá representando, mesmo com pouquíssimos minutos esse ano, vocês viram aqui. E quem quiser pode me pedir os dados, vocês têm aí meu Twitter, pode me pedir os dados, eu compartilho com vocês. Eu repito, é o 7º no elenco em grandes chances criadas, é o 2º no elenco, empatado com outros 2 jogadores, em número de passes chaves por jogo, e é o 4º do elenco em participações efetivas de gol, mesmo tendo jogado tão pouco. Ou seja, tá na cara que ele tem uma qualidade, a nível de futebol brasileiro pelo menos, que você não vai substituir. Então, é um cara que já tá no elenco, é bem improvável que uma proposta que não faça o São Paulo sair dessa transação com prejuízo chegue depois dessa Copa América, por mais que ele esteja realmente jogando muito bem na Copa América, até o momento é a Copa América, ele é o jogador da Copa América, a Copa América do Rames Rodrigues. E eu não acho que o São Paulo tenha condições, até pela avalanche de jogos em sequência que vem no segundo semestre, de abrir mão desse nível de qualidade por questões que a torcida em geral mal consegue compreender porque não deu certo. Até porque o número frio aqui, e é sempre necessário botar um contexto no número, porque senão os números te dizem qualquer coisa se você for ver eles esperando uma conclusão. Mas os números dizem que a atuação dele na Colômbia e no São Paulo não é tão diferente assim, e com certeza não é diferente porque ele tá muito afim de jogar num lugar, talvez esteja mesmo um pouco mais afim de jogar pela seleção dele, onde ele é praticamente o Pelé no país dele. É talvez o maior jogador da história da Colômbia, disputando isso com o Valderrama, ao ponto que isso é o status que ele tem, tá? Não vou entrar se ele é de fato ou não. E ele jogando no São Paulo. As coisas não são, os números mostram que as coisas não são tão diferentes assim. Então talvez seja o momento da gente intervir para que ele nos ajude. Porque esse nível de qualidade técnica não tem no Brasil.